Boa noite a todos. Que oração poderosa. Eu já sinto o Espírito de Deus neste lugar. Amém. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Laiane. Eu faço parte, sou membro da Igreja Central. E lá, para a honra e glória do Senhor, eu sou diretora de música. Mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês, rapidinho. Que assim, quando eu estava concluindo o meu estudo bíblico com o pastor Elemar, e ele me perguntou assim: Laiane, você conhece a Igreja de Parque Social? Eu falei, ainda não, e de fato eu não conhecia. Ele falou, olha Laiane, você já está próximo de se batizar, você não quer se batizar na Igreja Central e ser membro de Parque Social? Aí eu falei para ele, pastor, eu estou para servir, onde me colocar eu vou. E aí ele falou, então vamos amadurecer a ideia. E eu fui conversando com outras pessoas e com quem eu falava, olha, talvez eu vá para Parque Social. Aí diziam, não, Lene, você não vai para lá não, você tem que firmar a raiz aqui na Igreja Central, aqui é sua casa, fica aqui, a gente não vai te deixar sair daqui. E aí aquilo acabou tomando meu coração. Eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E aí, no dia do meu batismo, Márcia, a secretária, virou para mim e falou assim, Laene, sua carta, você vai querer para aqui, para a Igreja Central ou para a Parque Social? Eu falei, não, Márcia, eu vou ficando por aqui e deixa Deus ver o que é que Ele vai fazer. E eu me batizei, sou membro da Igreja Central, isso há quase 4 anos. E quando é agora, faz 2 meses que eu estou morando aqui no bairro e eu fico observando como é o agir de Deus. Deus faz tudo na hora certa. Então vocês vão me ver muito aqui na Igreja de Parque Social, porque eu acho que é um lugar que o Senhor também preparou para eu estar congregando junto com os irmãos e eu me sinto já em casa. Amém. Tema da Semana Jovem, Senhor, eu vou. O tema de hoje é Senhor, perdoa-me. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês está em João, capítulo 8. Quem foi encontrando, por favor, se coloque de pé para a gente fazer mais uma oração. João, capítulo 8. Amém? Vamos elevar os nossos pensamentos em mais uma prece ao nosso Deus. Amado Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por esse imenso privilégio de mais uma vez estarmos juntos na Tua casa de oração. Amém. Senhor, desde já nós te pedimos que o Senhor venha aquietar o nosso coração, a nossa mente. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra. Que o Teu santo, poderoso e divino Espírito esteja pairando neste lugar. Amém. Nós cremos que a Tua presença se faz presente aqui, meu Deus, nesta noite. E eu quero te pedir que, em nome de Jesus, eu venha ser um instrumento e não deixa que nada venha atrapalhar a comunicação tua com o teu povo, meu Senhor. Amém. Abençoa-nos hoje e sempre, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. O capítulo 8 de João começa dizendo: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus,
inclinando-se, escrevia na areia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirarem a pedra. E tornou a inclinar-se e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que palavra maravilhosa. Que Jesus é esse, minha gente? Eu passei a semana toda, esses últimos dias, refletindo sobre essa passagem. E quando eu começava a pensar sobre aquele acontecimento, eu tentava me colocar ali dentro. E eu pude perceber um panorama geral. De um lado, eu enxergo aqueles homens, fariseus, publicanos, totalmente mal intencionados, porque aqueles homens não estavam ali no real sentido de querer julgar aquela mulher. O verdadeiro julgamento que eles queriam ter era com Jesus. Eles estavam tão mal intencionados que a prova disso é que o homem que foi pego em adultério juntamente com aquela mulher não foi levado para ser julgado junto com ela. Eles estavam tentando o mestre. Aquelas pedras que eles tinham nas mãos não era para atirar naquela mulher, e sim em Jesus Cristo. No meio dessa história, eu vejo aquela mulher. Tem aquele termo que diz, no olho do furacão. Era dessa maneira que eu consigo enxergar ela, ali de pé, rodeadas de homens, e eu fiquei tentando me colocar no lugar dela. Eu disse: Jesus, como será que estava o estado de espírito daquela mulher? Porque ela sabia o erro que ela tinha cometido, ela tinha total consciência disso, e ela estava ali para ser julgada, e na realidade ela já sabia que a sua sentença seria a morte, porque pela lei de Moisés, quem fosse pegado em adultério seria apedrejado até a morte. E eu imagino ela tomada de medo, tomada de pavor, tomada de vergonha. E aí eu busquei uma coisa na minha consciência da infância. Eu queria que vocês se colocassem nesse lugar agora. Quando eu era menina e fui pego fazendo alguma coisa que eu sabia que era errado, e alguém me visse fazendo isso e dissesse assim para mim: olha, eu vou contar para sua mãe. Minha gente, a alma parecia que ia sair do corpo, porque eu dizia: minha mãe vai me matar, e agora? Então foi essa sensação que eu acho que ela teve. É claro que só quem vive é que sabe de fato o que está sentindo e o que está passando. Mas eu acho que o que passava pela cabeça daquela mulher é que simplesmente o que lhe aguardava era a morte. E do outro lado, eu percebo Jesus, lindo, pleno e pronto, e sabendo de tudo que estava se passando no coração daquelas pessoas, tanto daqueles fariseus quanto daquela mulher. E para quem não sabe, Jesus vivia no tempo no Império Romano, e eles queriam a resposta de Jesus, né? Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e agora o que é que a gente faz com ela? Se Jesus dissessem para eles assim: olha, você tá certo, tem que matar essa mulher porque ela foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que é para matar, então mata. Jesus estaria transgredindo uma lei de Roma que dizia que essa função de determinar a morte de uma pessoa não só cabia aos romanos. Então eles ali, e armando aquela arapuca, ia levar Jesus para os romanos. De outro lado, se Jesus chega e diz assim: olha, ninguém tem o direito de tirar a vida dessa mulher, naquele mesmo instante, eu imagino assim, aquele redemoinho, e Jesus seria morto na mesma da hora, porque eles iam dizer: Jesus, você é um falso profeta, você
não está dando valor à lei de Moisés. Então Jesus, ele sonda os nossos corações e ele sabe de todas as nossas intenções. A partir daí, o que eu posso perceber é uma misericórdia que não tem tamanho a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as palavras que ele fala a seguir causou um impacto tão grande que eu acredito que todas aquelas pessoas, mesmo os publicanos, tinham outras pessoas também, foram muito impactados pela palavra de Jesus. Os fariseus, eles estavam impacientes, querendo uma resposta, e está Jesus lá abaixadinho, com seu dedinho escrevendo na areia, e eles insistindo, já irritados: Jesus, o que é que a gente faz com essa mulher? E Jesus levanta e vira para eles e diz: aquele que dentre vós não tiveres pecado, que atire a primeira pedra. E eu fico imaginando assim o silêncio que deve ter tomado aquele lugar, porque era uma resposta que ninguém esperava. E aí eu volto para aquela mulher, tá ela ali no meio, acuadinha, eu acredito que de olho fechado, já imaginando: é agora que eu vou morrer. E acho que nem ela mesma acreditava naquilo que ela estava ouvindo, porque é uma coisa extraordinária. E a gente vê no verso 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe. Aliás, deixa eu voltar um pouco, eu estou muito adiantada. Depois daquelas palavras que Jesus disse, a Bíblia fala que aquelas palavras foram tão impactantes que a própria consciência acusavam aqueles homens, de maneira que eles não conseguiram arremessar a pedra. Acho que tomaram-se de vergonha também, porque eles sabiam que eles estavam em pecado, e foram se retirando um a um, até que não sobrou mais ninguém. Aí sim, no verso 10, a gente vê: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhes: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não pequeis mais. Essa mesma mensagem que Jesus falou para aquela mulher naquele dia, ele fala conosco essa noite: nem tampouco eu te condeno. Vai. E tem outras traduções que diz: abandone a sua vida de pecado. É fácil abandonar o pecado? Não é, porque nosso DNA pecador não nos permite que passemos um só dia sem pecar. Ainda que a gente não queira, ainda que a gente lute, tente não falar, mas os nossos pensamentos é um conflito, é a guerra entre a carne e o espírito. Não é fácil abandonar essa vida de pecado, mas em Cristo somos mais que vencedores, e nele nós podemos absolutamente tudo. Essa maravilhosa história tem uma mensagem de esperança para todos nós. O que aquela mulher fez, com certeza, ela tinha a consciência do seu pecado. Mas observe, Jesus, ele estava abaixado com seu dedo, escrevendo na areia. Não se sabe ao certo o que Jesus estava escrevendo naquela areia, mas a gente pode imaginar que talvez tenha sido o pecado dela, talvez tenha sido o pecado daqueles que ali se encontravam. E quando a gente volta lá para o início, lá para Gênesis, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e Deus entrega os 10 mandamentos para ele, a gente observa qual foi a forma que Deus escreveu esses 10 mandamentos? Com seu próprio dedo. Deus fez questão dele mesmo escrever nas tábuas os 10 mandamentos. E a mensagem que a gente observa é que o que Deus escreve com o dedo dele é imutável, é eterno. E quando a gente volta e vê Jesus ali com seu dedo escrevendo na areia, a lição que eu posso tirar disso é que a areia, se um vento bater, apagou. Se a chuva cair, acabou também.
Então, tenhamos em mente que os nossos pecados estão escritos na areia. E basta uma oração para que todos os nossos pecados sejam perdoados pelo poder que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como eu já falei, infelizmente nós não conseguimos viver sem pecar. O pecado está entranhado em nós. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então temos que pensar que existe um Deus completamente amoroso, disposto a todo instante, quando a gente cair, Ele nos ajudar a levantar. Quando a gente falhar, Ele nos perdoar, porque Deus é amor. E precisamos entender que Deus nos perdoa. Não importa o quão longe nós fomos, não importa para Deus não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado, independente de quem mata, de quem rouba, de quem levanta um falso, de quem fala mal da outra pessoa. Tudo é pecado e a gente não pode minimizar e muito menos esquecer de que precisamos buscar esse perdão de Deus. O perdão de Deus não tem limites. O perdão de Deus traz libertação e restauração. Um perdão completo que só Jesus pode nos oferecer. Nós cristãos, assim como nós temos certeza da salvação, nós também precisamos ter a certeza desse perdão. Que há pleno perdão em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados. Então, se já está pago, por que a gente ficar se martirizando? Porque muitas vezes também o erro está em nós não nos perdoarmos. A gente comete um pecado e acha que Deus foi tão grande que Deus não pode me perdoar. Mas nós precisamos parar com esses tipos de pensamento, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer a todo instante nos acusar, dizer que não somos merecedores, e realmente não somos. Ninguém é merecedor de nada, mas a graça de Cristo nos possibilita estar aqui nessa noite, elevando os nossos pensamentos, adorando ao Senhor de todo o nosso coração. Quando eu falo que o perdão de Cristo é restaurador, realmente é restaurador, é libertador e precisamos fazer algumas coisas para adquirirmos esse perdão. Devemos se arrepender do pecado que cometemos. É necessário sim o arrependimento, mas um arrependimento sincero e verdadeiro. Depois que nós nos arrependemos, precisamos ir a Deus e confessar os nossos pecados. A intimidade com Deus é tudo mais precioso que nós temos. Nós temos a liberdade de chegar para Deus e falar: Senhor, eu pequei. E é muito importante darmos nome ao pecado. Não é simplesmente fazer aquela oração: ai, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Não, nós precisamos aprender a se rasgar na presença de Deus e dizer: Senhor, hoje eu fiz fofoca, misericórdia, Pai, tem misericórdia dessa minha língua, guarda essa língua na minha boca. Senhor, hoje eu cobicei algo que não era para eu ter cobiçado, mas tem misericórdia de mim. E outra, não é tentando justificar o seu pecado. Olha, Deus, eu falei mal de fulana, mas é porque também ela faz. Ela fala mal de mim. Eu fiz isso porque também tem gente que faz isso comigo. Não é essa oração que Deus quer. Ele quer que a gente conte a nossa amargura. Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui de coração aberto para te pedir perdão e para receber esse perdão. Precisamos entender que o perdão de Deus, ninguém pode tirar ele da gente. Quando Deus perdoa, está perdoado. Não precisamos ficar se martirizando, como eu já falei aqui. Precisamos também nos perdoar. É necessário que a gente libere esse perdão para nós mesmos, para poder a gente ter a tranquilidade de ficar em paz na presença do nosso Deus. A gente
precisa, além de nos perdoar, aceitar o perdão de Deus, ter a certeza que Ele nos perdoou plenamente e se levantar preparado também para assumir as consequências dos nossos atos. Existe pecado que gera circunstâncias e não é porque Deus nos ama que eu não vou pagar por aquele erro. Muito pelo contrário, muitas pessoas às vezes pecam, sofre por muito tempo as consequências daquele pecado e fica achando que Deus não perdoou. Poxa, eu estou sofrendo até hoje, então Deus não me perdoou desse pecado, senão eu não estaria carregando esse fardo até hoje. Só que precisamos entender que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é justiça e nós precisamos ter a maturidade de entender que nós precisamos arcar com as consequências dos nossos atos, independente de que Deus me ama e independente de que Deus me perdoa. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Miqueias, capítulo 7, verso 18. Miqueias, capítulo 7, verso 18. Amém? E a Bíblia diz assim para nós: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Versículo 19 diz: Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Gente, que Deus maravilhoso é isso. Eu fico impressionada com o amor de Deus, sabe? Para a glória do Senhor, as misericórdias dele se renovam em nossas vidas todas as manhãs. Gente, todas as manhãs nós temos a oportunidade de agradecer a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Jesus perdoou e restaurou a vida daquela mulher que havia sido pega em adultério, com as palavras: nem eu também te condeno, vai-te e abandona a sua vida de pecado. Jesus deu àquela mulher uma segunda chance, uma oportunidade de começar uma nova vida de pureza e santidade. Depois de ser perdoada, aquela mulher vivenciou uma completa mudança de vida. Aquela mulher um dia encontrou perdão e acabou sendo uma fiel seguidora de Cristo. E ela fez exatamente o que Ele pediu. Abandonou a sua vida de pecado. E este é o mesmo convite que o Senhor nos faz essa noite. Abandonar a vida de pecado não é fácil. Mas se porventura pecou, se porventura caiu, levanta. Porque existe um Deus que está todos os dias de braços abertos, pronto a nos perdoar. Entenda que o perdão é divino. E se você aceitar, ele também é seu. Vamos ver o que diz Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e de todos e dos teus pecados não me lembro.
Aleluia. Amém. Quando Jesus perdoa os nossos pecados, o perdão dele é totalmente completo. Nunca permita que o inimigo coloque em sua mente que você foi longe demais, que o seu pecado é tão grande que não tem perdão. Muito pelo contrário. O amor de Deus excede todo o nosso entendimento. E eu tenho certeza que o maior desejo do nosso Senhor é tê-los ao nosso lado, ou nos ter ao lado dele. E a gente sabe que o pecado gera separação entre o homem e Deus. Então, todos os dias precisamos estar permanecendo em Jesus, porque essa é a única maneira da gente tentar lutar contra o pecado, tentar vencer o pecado, é permanecendo em Cristo. A palavra mesmo diz: sem mim nada podereis fazer. Então, sim, em Cristo somos muito mais que vencedores. Amém. Eu vou ser bem breve, já estou encerrando. E para finalizar, eu queria dizer que precisamos estar atentos. Precisamos nos observar diariamente. Precisamos reconhecer o nosso estado de pecaminosidade. Não existe nenhum alecrim dourado aqui. Todo mundo peca. Todo mundo é falho. Mas também precisamos reconhecer diante de Deus esse lado pecaminoso nosso e pedir que a misericórdia do Senhor se renove sobre as nossas vidas todas as manhãs e tomar posse desse perdão que é nosso. Amém. Para a glória de Deus, esse perdão é nosso. Nunca permita que o inimigo diga que você não pode ser perdoado. O perdão é nosso, é gratuito, está à distância de uma oração. Precisamos entender a profundidade do perdão do Senhor. Deus perdoa, o seu perdão é completo e restaurador. Quando somos perdoados, somos restaurados, somos libertos e somos convidados para uma vida de santidade. Não é fácil, mas em Cristo nós podemos tudo. E não podemos esquecer que pecado perdoado é pecado esquecido. Deus perdoou, lançou nas profundezas do mar, então vai vir outro dia, vamos cair de novo. Vamos levantar na certeza de que a vida do cristão é isso, é a constante luta entre a carne e o espírito. Por isso precisamos sempre alimentar o nosso espírito, porque a carne está ali, sempre propício a fazer o que é errado, como o próprio apóstolo Paulo diz. Não é o que eu não quero, isso faço. O que eu não quero, eu faço. Já o que eu quero, ou é ao contrário, Jesus, já até me perdi aqui, misericórdia. Mas enfim, meus irmãos, é isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essa misericórdia nos alcance todos os dias. Tenhamos a certeza desse perdão que é restaurador e libertador. Em Cristo Jesus temos perdão completo. Amém. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e vamos cantar o hino Não Mais Eu.
graça de Jesus não nos patrocina uma vida de pecado. A graça de Cristo, ela deve ser honrada por nós como cristãos. A palavra diz que nós lemos: nem tampouco eu te condeno. Jesus diz: se você está em pecado, se você tem pecado, eu não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então que nós possamos ouvir esse chamado de Jesus, o chamado de uma transformação de vida. Ele nos chama para viver em santidade. Não é fácil abandonar o pecado, mas é muito melhor viver a graça e a misericórdia de Jesus com a mente tranquila. Eu estou pecando, eu pequei, mas eu estou tentando, Senhor. Vai me ajudando aí, porque não está fácil. E é isso. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, regozijados com a Tua palavra. Muito obrigado pela Tua graça. Jesus, muito obrigado pela Tua morte na cruz, onde o Senhor levou consigo todos os nossos pecados. Sabemos que nós somos pecadores, somos falhos, todos os dias estamos sujeitos a pecar, meu Jesus, mas sabemos que permanecendo em Ti, nós venceremos sim o pecado. Senhor, assim como o Senhor restaurou a vida daquela mulher adúltera, Pai, vem nos restaurar também, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia recaindo sobre as nossas vidas todos os dias. Portanto, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós. Habita em nosso ser, Senhor, que nós possamos estar na Tua companhia todos os dias, a todos os instantes de nossas vidas, que nós possamos viver a dependência de Ti, Senhor, porque só em Ti a salvação, só em Ti a vida, e em Ti nós temos o pleno perdão. Coloque em nossas mentes e em nossos corações que por mais que nós erramos, nós somos perdoados por Ti. E perdão concedido é pecado esquecido para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós nos despedimos aqui, Pai, pedindo que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Abençoa cada pessoa que está aqui presente. Abençoa cada lar aqui representado. Fica conosco, é o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.